Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem. A gente recebe aqui no plenário o vereador que você escolheu para falar dos projetos que ele apresentou aqui na casa e também fazer um balanço do seu trabalho no Legislativo. Hoje ao meu lado eu tenho o vereador Bruno Moura, que acaba então de ser eleito para o seu segundo mandato, né, Bruno? Então, nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que você já desenvolveu, já desenvolve aqui na Câmara há 4 anos e fazer então uma perspectiva para 2025. Seja bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade novamente. É igual você falou, a gente teve aqui o primeiro mandato, aprendeu como que se lida aqui na casa, como que é a função do vereador. Às vezes a gente chega aqui achando que vai mudar a cidade e exatamente nada disso que a gente pensa, né? Porque a função do vereador é fiscalizar, é propor leis e não executar, porque as pessoas acham que o vereador tem o poder de tudo e não tem. Então, foi um aprendizado esses 4 anos. Espero que nesse próximo mandato a gente já tenha uma consciência melhor do que pode ser feito, do que não pode, e saber trabalhar melhor. Bruno, o que você aprendeu demais aqui na casa? Assim, você chegou com uma ideia, qual a ideia que você tinha e o que você tira desses 4 anos? Eu acredito que eu acho que é a política em si, né? Que eu sempre falo que a política é boa, verdadeira, mas a politicagem fala mais alto. Então, eu aprendi que não se deve confiar em ninguém aqui dentro e fazer o seu trabalho, não olhar o do próximo, porque é complicado, que um aponta o outro e quem sofre com isso é a população. E a gente estava falando antes de começar a gravar que a população tem acesso direto a vocês, né? Como é que é esse seu contato com a população aqui na Câmara? Eu acredito que nem tenho muitas procuras aqui na Câmara, porque eu fico o dia inteiro na rua mesmo, né? Então, a pessoa está com um problema no bairro, me liga, eu vou lá, liga aqui no gabinete, eles passam, a gente corre lá. Então, o nosso trabalho ele é atuante mesmo na rua. Aqui a gente atende quando marca com alguma pessoa, às vezes aparece alguém ali no gabinete, mas é mais na rua mesmo. Sim, e você já tinha, antes de vir para cá, esse contato com as pessoas, porque você é um dos fundadores do Projeto Maquininha, que é um projeto que começou pequeno lá no São Diocleciano. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e como a gente conversava, ele cresceu bastante nos últimos anos, né? Que você falasse um pouquinho do projeto, como é que ele está hoje. Exatamente, a gente teve esse sonho de montar um projeto lá para que pudesse dar uma visão melhor para as crianças, os adolescentes, poder ajudar as famílias no dia a dia, porque hoje a criança que fica na rua, período inverso da escola, ela só aprende as coisas que a rua fornece, né? E o projeto não. A função do projeto é capacitar essas crianças, é mostrar que elas podem ser o que elas sonham. Então a gente iniciou lá no São Diocleciano, no Maquininha, 14 anos atrás. E hoje a gente está com o núcleo no João Paulo e também no Santa Ana. Então hoje é 3 núcleos, atendendo um total de mais de 1.300 famílias, de manhã, tarde e à noite. Então é gratificante. Hoje eu não tenho vínculo nenhum com a instituição, mas eu continuo sendo voluntário. Que a instituição precisar, a gente está sempre ali para acolher. Não só o Maquininha, mas acredito que todas que necessitam de ajuda. Sim, e o projeto também, ao longo desses 14 anos, formou alguns esportistas e atletas campeões. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. Eu acho que o nosso projeto tem uma identificação muito grande com o esporte. Que o esporte ele muda a vida. O esporte é a maior ferramenta de inclusão social que existe. E a gente pegou ali garotos que tinham um sonho de ser lutador, só que não tinha quem acreditasse no sonho deles, né? E a gente costuma dizer que ali a gente vivencia o sonho do outro. Então a gente tem exemplos hoje, Eduardo Chapolin, ele veio na época de Buritama, começou a morar lá no projeto mesmo, dormia lá no tatame. Então hoje ele é campeão mundial de um evento chamado LFA, segundo maior evento de lutas mistas do mundo. Então ele está morando nos Estados Unidos, bem dizer, fez a vida dele, entra em contato com a gente todos os dias, parece que ele está aqui. Hoje o celular ajuda muito, então foi um ganho para a gente. A gente pega o Joelso Demente também, que veio do Belém do Pará, faz mais de 8 anos que ele está com a gente aqui. Hoje foi embora para a França, ele trabalha lá na França como professor de MMA, ele compete ainda, é campeão de um evento na Turquia, e todos eles levam o nome do Projeto Maquininha do Futuro. Rafael Coxinha saiu dali do bairro, da Karatê, junto com o Simões, parceria com Maquininha. Hoje reside nos Estados Unidos também, dá aula, é atleta profissional de MMA. Então, assim, são
pessoas que deixou um marco na nossa vida, de dizer assim, ó, a gente plantou a semente e a semente deu frutos. E recentemente agora o Thaleson Chicão, é um peso pesado, veio da Bahia, morou com a gente aqui mais de anos e conseguiu o tão sonhado contrato com o UFC, que é o maior evento de lutas do mundo. Então, pô, a gente se sente realizado. E até brinco que nele liga, ó, o que eu posso ajudar? A gente deve tudo aí. Cara, a gente não deve nada para cá. A gente tem um papel de poder ajudar até onde a gente alcança. Passou do nosso alcance, tem que voar. É isso que é o papel do projeto Maquininha do Futuro. E hoje esses meninos que eu citei, eles são os ídolos das crianças que estão lá. Porque as crianças, um quer ser lutador, outro quer ser jogador, outro quer ser dentista, outro quer ser empresário. Então eles têm um foco que pode mudar a vida deles, que a vida deles não é aquilo que eles nunca tiveram perspectiva. Eles podem conseguir o que eles querem, basta acreditar. Né? Você falou, né, Bruno, que às vezes chega aqui, o legislativo não executa e muitas das leis que às vezes vocês tentam emplacar, ela teria que vir do executivo e acaba não indo. Mas de alguma forma, de pouquinho e com pequenas leis e grandes também, vocês conseguem dar o apoio para essas instituições. Uma dessas leis, eu acho que é um dos destaques desses seus 4 anos aqui na Câmara, enquanto vereador, é a lei que destina verba, que destina verba para os vereadores poderem direcionar, que é a lei das emendas. Eu queria que você comentasse essa lei. Exatamente. Eu acho que a gente, quando entrou aqui, a gente teve que colocar assessores. E eu sempre digo, os assessores que estão aqui para me ajudar, eles são os vereadores também. Então, a assessoria faz parte do mandato. Eles não estão ali para ficar sentado ou algo em troca. Não, eles estão ali para trabalhar. Então, a nossa assessoria ela é muito atuante, a gente sempre quer trazer coisas novas para cá. E a gente notou que em várias cidades existia a emenda impositiva. Em São José do Rio Preto, não. Quando a gente sinuou que queria trazer essa... Só um parênteses, Bruno, eu queria que você explicasse para quem está vendo a gente o que é uma emenda impositiva. Sim, a emenda impositiva nada mais nada é o vereador poder indicar 1,2% do total do município, né? E existia uma resistência para isso, eu não entendia o porquê. Então, quando a gente tentou propor esse projeto, teve assim um impedimento de imediato, né? A gente conversou com um por um, explicou por quê. Não é simplesmente o vereador catar o dinheiro e levar onde ele quer, não. A instituição, a UBS, seja lá onde ele for indicar, ela tem que ter uma documentação que o executivo vai cobrar e a Secretaria da Fazenda. Então, acho que foi uma conquista para a cidade, porque hoje o vereador ele tem um parâmetro, ele que está na rua. Ele sabe onde, às vezes, necessita de uma ajuda, só que não chega até o executivo. E com essas emendas impositivas, conseguiu ajudar aquele projeto, aquela UBS que está necessitando de ajuda há alguns anos e não é vista. Então, acredito que para todos foram bons, né? Para o executivo, para o legislativo, que acaba que todo mundo tendo um papel fundamental com a população. Inicialmente você teve algumas pessoas contra, inclusive parte da população ficou contra. Como é que você lidou com isso? Como é que vocês conseguiram vencer isso para mostrar que poderia ser muito positivo? Eu acho que muitas das vezes a forma que é passada para a população, por mídias, jornais, não fica clara. Então, a matéria que saía é que a Câmara ia sequestrar não sei quantos milhões de orçamento do município. E, pelo contrário, a Câmara está pegando e devolvendo para a população. E aí houve esse certo impedimento aí, as pessoas não entendiam, até alguns vereadores também não foi a favor, só que hoje, como foi aprovado, eles mesmos utilizou dessas emendas. Então ele viu o tanto que é essencial para melhorar o andamento da cidade. E com isso o vereador também acaba sendo mais presente ainda, passa a ter mais credibilidade. A gente tem projeto esportivo que às vezes não chega ajuda lá, com a emenda consegue ajudar, projetos sociais, que precisa ali acabar aquela reforma, precisa ter um custeio ali para contratar professores. E o executivo não tem esse braço e esse olhar para todos eles. E graças a Deus agora com esse projeto, com essa emenda, começou a ajudar diretamente essas instituições, essas pessoas. Então é gratificante, é um feito, né? Vencida essa resistência, as emendas começaram de uma maneira
acordada com o Executivo já funcionar nesse mandato de uma maneira, não como emenda no orçamento, mas vocês já podem destinar? Você já tem um balanço de como que foram esses primeiros repasses? Vocês conseguiram ajudar quantas pessoas, quantas instituições? Que de retorno vocês têm dessas instituições sobre essa verba? Eu acredito que o primeiro acordo que teve, que não estava valendo, mas foi um acordo do Legislativo com o Executivo, que foi R$500 mil, né? A gente destinou ele totalmente lá para o Maquininha do Futuro, que a gente sabe da essência, a gente viu nascer e a necessidade que tinha naquele local. Porque lá atendia já 250 crianças em contraturno e uma lista de espera de mais 200, porque não tinha um espaço. E aí a gente destinou para lá, a gente também teve ajuda de empresários para fazer um galpão. Então esse galpão foi feito, foi executado e hoje consegue atender essas 200 que estavam na lista de espera. Então hoje o projeto lá de 250 está atendendo 450 crianças. O projeto dobrou de capacidade. Isso. Então a gente viu o feito que foi feito ali. Já no segundo ano a gente destinou para várias outras instituições. Eu até brinco, primeiro temos que arrumar o quintal de casa para depois sair para a rua. E aí a gente ajudou, por exemplo, o CAD, que é um projeto espetacular, que é com pessoas deficientes. Então, assim, e eles fazem o inverso também. Atende pessoas que não têm deficiência nenhuma. O CAD tem atletas olímpicos, né? Sim. Paralímpicos, que foram para a Olimpíada. Isso, inclusive agora atletas que estão na seleção brasileira. E é muito igual eu falo, a Secretaria mesmo não tem um olhar que deveria ter para lá. E aí a gente destinou lá também a emenda, eles reformaram a quadra, vai ser até inaugurada agora, que assim, é uma quadra que dificilmente vai ter aqui no município. Ficou linda e ficou do jeito que eles sempre sonhavam. Então isso é uma realização, a gente poder ajudar as instituições a realizar o sonho que elas sempre teve. Então esse é o ganho principal. Para o ano que vem essas emendas já vão estar incorporadas ao orçamento do município. E algumas instituições procuraram vocês, né? A gente viu mesmo o movimento aqui na Câmara dessas instituições. Como é que vai ser para o ano que vem as suas emendas? Eu acredito que não só as minhas, mas de todos, já começou a ser destinada, tem que destinar acho que até o dia 4 agora, e vai ser pago o ano que vem. Então a gente procurou saber das necessidades de várias instituições, a gente teve visita de algumas, de UBSs pela cidade, que também precisa daquela reforma, só que a secretaria não consegue atender. Então a gente procurou destinar para isso, porque metade do recurso ele é obrigado para a saúde e a outra metade fica para instituições, para algo voltado ao esporte, projetos, né? Então a gente já fez essa destinação e contemplou muitas associações que precisam. Muitas. Então, isso é gratificante. Eu acredito que tem vereador aqui que destinou também para a área do idoso, vários lares que tem aqui procuraram a gente também. O que a gente pôde fazer, a gente fez. Então, o que você falou, primeiro arruma o quintal de casa e depois expande. Isso. Eu acredito que esse seu primeiro mandato você fez muito isso, né, Bruno? Cuidou do quintal da sua casa, que é o São Diocleciano, um bairro que cresceu muito nos últimos anos. Como é que você pensa na sua atuação para o próximo mandato, para 2025? Você trabalha muito a questão dos esportes, você pretende continuar nessa área? Você já ampliou o seu olhar? Como é que você pensa o próximo mandato? Eu acredito que no primeiro mandato eu não fui firme do jeito que eu deveria ser em questão do esporte. A gente fez o máximo que podia, mas abrangeu várias outras áreas. E eu acredito que nesse próximo mandato eu quero focar, se não for 100%, 80% no esporte. Porque o esporte ele engloba várias outras áreas, áreas da saúde, área educacional, área assistencial. O esporte é uma ferramenta muito importante na vida de todos, não só de crianças, adolescentes, mas de famílias. Antigamente a pessoa fazia o esporte por hobby. Hoje a pessoa faz o esporte porque necessita. O esporte ela vai curar uma doença que ela está tendo. Então a gente até brinca, mais esporte, menos remédio. Então a cidade de São José do Rio Preto tem capacidade de ser uma das melhores do interior em nível esportista, igual é São Bernardo, São Caetano. Então ela tem que voltar a essa origem e parar de deixar usar o esporte para fazer politicagem. Então esse ano eu quero atuar assim, com braveza mesmo em cima do esporte. Você conhecia a cidade, enfim, foi eleito com
mais de 3 mil votos da primeira vez, mais de 3 mil votos agora também, não teve muita diferença de uma eleição para outra. Tem alguma realidade de Rio Preto que você passou a conhecer daqui de dentro? Eu acredito que a região norte, e principalmente os esportistas, por isso que eu falo, o esporte ele não é enxergado da forma que deveria ser enxergado. Aí chega nessa época de política, todos os esportistas da cidade que estão ali pelejando, ele é essencial nesse momento, porque ele tem o tal do voto. Só que ele esquece que aquela pequena ajuda que foi para ele ali acabou. Então ele vai ficar sofrendo mais 4 anos. E é isso que eu falo, não só os esportistas, mas a população, ela precisa acordar. Ela precisa acordar. Porque eu acredito na mudança da política, a gente é prova disso, a gente não gasta dinheiro para tentar trazer voto. A gente acredita que as pessoas um dia vão acordar. E essa realidade vai mudar, não só na nossa cidade, mas no estado e no Brasil. Você já tem alguma perspectiva de projeto para os próximos anos? É igual eu falei, a gente já está entrando em contato com pessoas que são verdadeiramente defensor do esporte. Eu tive recentemente em Brasília, ontem cheguei, fui falar com o Douglas Vieiga, que é um ninja. É um cara que entrou ali como deputado federal, ele é suplente, mas assumiu pelo esporte. Então a gente foi lá, conversou, ele já se encantou a hora que a gente falou do projeto, quer vir conhecer a cidade e quer mostrar que o esporte é uma ferramenta de inclusão total. As pessoas têm que dar credibilidade, principalmente o governo. O governo tem que ter um olhar diferenciado para o esporte, porque o esporte ele ajuda e muito. E é nessa linhagem que a gente quer trabalhar, em cima desses projetos. O ano de 2024 para o vereador fica um pouco em suspenso, porque vocês não sabem se vão ser eleitos, vocês têm que trabalhar em campanha, é um ano muito puxado e vocês só começam a pensar no próximo mandato depois das eleições. O seu candidato, o candidato que você apoiou para prefeito, foi derrotado nas urnas e um outro governo deve começar em breve. Como é que vai ser a sua relação? Como é que você pretende atuar em relação ao próximo executivo? É exatamente isso. O candidato que a gente apoiou não ganhou, mas a gente teve a coerência de ser firme. A gente deu a palavra, a gente tinha que ter ido até o final e foi isso que a gente fez, independente de vitória ou derrota. Hoje a gente tem que entender que a partir de janeiro de 2025 começa um novo mandato com um novo prefeito e a gente tem que ser coerente com a cidade e com as pessoas. O que ele propor e for bom para as pessoas, a gente vai estar junto. O que não for, a gente não vai estar. Igual eu sempre fiz aqui com o governo atual. Então, esse é o nosso olhar. A gente torce para que dê tudo certo, que a cidade continue alavancando mais do que já está, porque as pessoas que reclamam de São José do Rio Preto, eu acho que não moram aqui, porque São José do Rio Preto é a terceira melhor cidade para se viver do Brasil. A gente tem um presente de ser morador daqui. Então, por mais que as pessoas falam que eu gosto de brigar, tudo, não. Eu gosto de ser coerente. O que for bom para as pessoas, eu vou estar junto sem dúvida nenhuma. O que não for, não posso estar. E é isso o nosso papel aqui dentro da casa. Não tenho nada com o prefeito que ganhou e torço para que ele faça um bom mandato. O senhor falou muito na área dos esportes, mas também tem outras áreas que precisam ser olhadas. Tem algum outro nível, outra área que o senhor pretende olhar com mais carinho aí para 2025? Esse foi o meu erro no primeiro mandato, eu digo. Porque, assim, a gente brinca que aqui dentro tem... Quando fala a área da saúde, que é uma área que está necessitando muito, tem vários médicos que dá palpite, fala que tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu não sou médico, eu acho que a gente tem que confiar em quem estava lá na secretaria, que era o secretário da saúde. Ele está lá porque ele tem que ter capacidade para assumir essa pasta. A gente tem que somar com ele e cobrar ele. Então, eu falo que eu quero defender a área do esporte porque eu venho do esporte, eu nasci do esporte, o esporte que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Então, eu tenho que atuar nele porque o mínimo que o esporte oferece, a gente tem essa ciência. A gente não é um expert e a gente não sabe de tudo, porque ninguém sabe. Mas todas as áreas a gente abrangiu. Só que dessa forma que eu estou te falando. Às vezes a gente dá um palpite que não é aquilo que está acontecendo. Então, a gente acredita que a saúde é fundamental, precisa de melhorias. A gente pega a segurança, precisa. Hoje a gente vai ter um atual prefeito aí que ele é da segurança, então ele vai saber lidar com essa área. Então tem várias outras áreas que vai ter um capacitado para estar ali. E a gente tem que contribuir e somar com eles.
Se vê que não está dando certo, cobrar eles. Esse é o nosso papel e é assim que a gente vai atuar. Agora, o esporte eu falo com firmeza, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu vivenciei, e eu não falo de uma modalidade, eu não estou falando esporte e futebol, estou falando esporte 60 ou 65 modalidades que existem em São José do Rio Preto. Todas. Ela inclui no esporte. O senhor falou muito das crianças, porque o projeto Sim. atende crianças, mas também o projeto atende as famílias. Então, quando o senhor fala de esporte, o senhor está falando apenas de crianças ou o senhor está falando também da questão da população de 60 anos mais, que são os idosos que têm crescido muito na cidade? O senhor também vai olhar para esses outros nichos? Esse é o ponto essencial, porque assim, as pessoas falam, quando falam esporte, é criança e adolescente. Não, hoje você pega os maiores praticantes de esporte do nosso projeto são idosos. Então, aula de funcional, eles gostam de fazer, faz uma aula de ginástica, pegam um pezinho de areia. Então, isso hoje está sendo o dia a dia deles. Isso é o remédio que eles precisam. É o esporte. Então, o esporte abrange tudo. Claro que para a criança ela vai ter como se diz assim, um futuro diferente. O esporte, ele Ela pode educa. fazer do esporte uma profissão, Isso. né? O esporte educa, o esporte ensina. Então, o esporte abrange a cabeça dela para seguir qual linhagem ela queira seguir. Mas o esporte é o início. É isso. Doutora, a gente já está perto de encerrar. Eu queria que você deixasse, então, a sua mensagem aí para o próximo ano, para os seus eleitores, que você fale com quem está assistindo a gente. Eu queria só agradecer, eu acho que todos que confiou na gente, quem não confiou também, dê essa oportunidade para que esse novo mandato seja diferente do primeiro, procurar acertar o que foi errado, melhorar e, igual eu falei, focar num objetivo, que é as pessoas entender a verdadeira política, a política que ajuda pessoas, não a política que ajuda a si próprio, não a política de interesse, não a política de estar com a pessoa por algo em troca. É esse. Esse é o essencial. Continuar ajudando as pessoas. Muito obrigado, vereador. Esse foi, então, o Questão de Ordem com o vereador Bruno Moura, que vem aí para o seu segundo mandato aqui na Câmara de Rio Preto. Você acompanha esse programa durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Instagram. E também estamos no nosso site. Você pode acessar lá as notícias do Legislativo, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.